E aí, pessoal? Tô de volta aqui no Capitalistas de Merda. Fazia tempo que eu não postava um vídeo por aqui. Estava sendo um capitalista de merda. Basicamente, a justificativa é essa, né? Tava sendo um bom capitalista de merda focado aí nos meus outros negócios e tal. E fiquei um tempo aqui então sem postar vídeo. Mas vamos ver. Tô pensando em voltar e em trazer conteúdo pra cá. E acabei escrevendo um texto então, né? Um texto lá no site capitalistasdemerda.com. E nesse texto o título dele é O Futuro é Raso. Eu faço uma análise assim, obviamente levando em consideração o meu ponto de vista sobre o futuro e sobre eventos de inovação. Acabei participando aí de alguns eventos de inovação nos últimos tempos e acabei escrevendo esse texto então, né? Faz um tempinho que eu escrevi, na verdade. Até pedi para algumas pessoas lerem, para também setar, ver como é que estava o tom do texto, né? No início eu escrevi, estava um pouco mais, não sei, agressivo, talvez. Talvez continue um pouco agressivo, mas, é, enfim, senti vontade de botar o conteúdo na rua, assim, né? Se aquela velha história, né? Se uma pessoa utilizar o texto ou o vídeo aqui, o áudio para alguma coisa já meio que serviu, né? Então basicamente isso, né? Então o título deste vídeo, deste áudio e desse texto é que o futuro é meio raso mesmo, né? E então depois de muito tempo eu participei de alguns eventos de inovação e foi basicamente isso que eu concluí, né? E também concluí que o futurismo, assim, entre aspas, né? Tem ressalvas aqui, porque já vi muita coisa legal de pessoas que são futuristas uh, falando a respeito, mas que futurismo e eventos de inovação eles estão muito mais próximos de culto, né? Se assemelham mais a cultos, assim. E boa parte do conteúdo abordado nesses eventos está muito desconectado da realidade, né? Então foi isso que eu senti, assim, ao participar desses eventos, né? E participei de alguns presencialmente, outros eu consumi, né, com vídeos aí, outros também participei de debates sobre grandes eventos de inovação que acontecem no mundo. E por ser da área de tecnologia, acho que eu tenho uma visão um pouco mais crítica, não que seja certo ou errado, mas um pouco mais crítica a respeito disso. E, e é basicamente sobre isso que o texto que eu escrevi fala e esse vídeo aqui também, né? Então eu vou tentar falar aqui um pouco sobre algumas das coisas assim que eu acabei compilando para falar sobre isso, né? Não completamente de... Vou ficar aí o Johnny Cash aqui. Porque assim, acho que boa parte aí da minha vida profissional, né, ela foi construída, ela foi baseada nessa relação de criar eventos, né? Então, de criar eventos na área de tecnologia. A minha formação é na área de tecnologia e eu atuei nesse mercado aí como programador de software, né, desde o início dos anos 2000. É basicamente o que eu fiz, né, na minha vida foi trabalhar com tecnologia. E atualmente, então, sou cofundador e CEO da ON2, que é uma empresa de desenvolvimento de software. A gente já tem 4 anos de operação e então estou muito inserido neste mundo desde sempre, assim, né? E em 2011, então, eu cofundei a BrasilJS Conf, né? Então, a BrasilJS Conf é um evento que eu, ao fazer esse texto aqui, eu comecei a pensar que é um evento que eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que é um evento verdadeiramente de inovação, né? Apesar do foco ser num nicho específico de tecnologia, né? Ao longo dos anos a gente foi ampliando espectros de temas abordados e tal, e o que fez com que a gente tornasse aí o evento se tornasse, né, um dos maiores eventos do Brasil, né? Reconhecido aí internacionalmente e sendo considerado aí um maior evento do mundo de uma linguagem de programação específica, que é a linguagem JavaScript, né? Que é uma das linguagens mais populares aí no mundo da programação. Provavelmente quem está lendo, ouvindo, assistindo, tem código JavaScript aí presente em tudo que a gente consome em termos de tecnologia, assim, né, na base de software, que é uma das linguagens então mais populares, assim, né.
E então, por mais de 10 anos assim, consecutivos, a gente realizou esse evento, que foi um dos eventos mais relevantes do planeta, assim, na minha humilde opinião, né? E eu trouxe aqui algumas, né, falo nesse texto aqui, trouxe algumas informações, assim, né, e que eu acho relevantes e que tem faz essa conexão, assim, do porquê que o evento era tão popular e muita gente queria assistir e tudo mais, né? Então, passaram pela BrasilJS Conf, então, criadores das linguagens de programação e ferramentas que são base de todos os serviços digitais aí que a gente usa no dia a dia, como eu comentei agora há pouco. Pensadores, ativistas, personalidades do mundo da tecnologia, né? Especialistas de grandes empresas do Brasil e do mundo, trazendo casos de uso super relevantes e inovadores, né? Não só de tecnologia, mas a tecnologia aliada ao negócio, né? E obviamente, né, a gente não ficou só na tecnologia, até porque ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né? E entendendo que a tecnologia não é nada assim, sem as pessoas, né? Quem já me acompanha um tempo, ou acompanha a BrasilJS, sabe disso, né? Então, e a BrasilJS foi um dos primeiros eventos do Brasil a incluir aí, então, a diversidade como alicerce, na base mesmo, né? Fazendo com que o evento fosse inclusivo, seguro para todas as pessoas participantes, olhando para esse tema de forma séria, né? Aprendendo ano após ano, trazendo inovação em cima disso, né? Mudando um pouco a característica do evento para tornar o evento mais diverso e mais seguro, principalmente para as pessoas, né? Bom, CEOs, CTOs, devs, pessoas de múltiplas áreas de atuação, que não somente a tecnologia, também passaram, né, pelos palcos aí do evento, né. Também a gente pode citar aí grandes produtos, ferramentas, tecnologias que foram lançadas nas edições da BrasilJS Conf, né, são inúmeras, imagina, são mais de 10 anos fazendo isso, né. E também é legal citar, assim, que estava lembrando, assim, para trazer para esse texto, né, para esse vídeo, simplesmente um dos criadores, assim, ele não sei se esse é o termo, mas é o pai da internet, entre aspas, né, que é o criador dos protocolos aí, que são a base da internet, já palestrou no BrasilJS Conf. Esses protocolos, basicamente, são os protocolos que permitem que a internet exista até hoje, que permitem que eu esteja transmitindo, né, esse vídeo aqui pelo YouTube, ou sei lá, que o texto que foi produzido no capitalistadmerda.com chegue para todas as pessoas no mundo. Estes são os protocolos. Essa pessoa palestrou na BrasilJS Conf, né? Outro exemplo, né, a biblioteca React.js, que é um pedaço de software, digamos assim, que é a mais popular ferramenta para construção de interfaces, né? Interfaces, seja sites na internet, sistemas na internet, aplicativos mobile, né, no celular. Esse pedaço de software que a gente chama uma biblioteca, ela foi apresentada pela primeira vez na América Latina na BrasilJS Conf, né? Um dos mais populares frameworks, framework também é um pedaço de software, digamos assim, para a construção de aplicações web, o Next.js, também teve uma das suas primeiras aparições por meio do criador, o Guillermo Haupt, na BrasilJS Conf. O Guillermo Haupt, inclusive, palestrou mais de uma vez na BrasilJS Conf, sempre trazendo, né, trabalhos que ele estava desenvolvendo, né. Outras tecnologias inovadoras e disruptivas, assim, que eu lembro que passaram pela BrasilJS Conf, né, como 3D na web, robô fazendo drink com software open source, música desenvolvida com programação num navegador, coisas desse tipo, assim, coisas de fato inovadoras, né, passaram pela BrasilJS Conf. Outras coisas, né, ainda em fase embrionária passaram, como, sei lá, realidade virtual, né, dentro dos navegadores, realidade aumentada, realidade mista. Isso passou também pela BrasilJS Conf. Apresentações de betas, né, tecnologias recém-criadas, assim, passaram também, e desenvolvida por grandes empresas, Mozilla, Google. Casos de uso como do New York Times com realidade virtual também passaram pela BrasilJS Conf, né. Outro ponto importante é que debates críticos sempre fizeram parte da grade da BrasilJS Conf, né. Então, um dos primeiros eventos de tecnologia do Brasil, e se não for até o único a abordar o impacto da tecnologia na sociedade, foi a BrasilJS Conf também, né. Em 2017, o André Stauts já nos alertava sobre os problemas causados pelas Big Techs e a decadência da internet moderna,
né? Isso em 2017. E uma das primeiras transmissões ao vivo de um evento no YouTube no Brasil foi da BrasilJS Conf, em 2013. Essa funcionalidade não estava aberta ainda para todo mundo. O Google foi patrocinador neste ano, teve uma pessoa do Google participando, palestrando no evento, e a gente participou de um programa beta ali para fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, né? Foi se não foi o primeiro, talvez tenha sido um dos primeiros, pelo menos na área de tecnologia, né? Outro ponto que eu acho que é inovador é o valor do ingresso para participação da BrasilJS Conf, que foi sempre muito baixo, né? A BrasilJS Conf sempre prezou por ser um dos eventos mais baratos, inclusive do Brasil, né? Então hoje eu, pela minha experiência agora de participar de eventos aí de inovação, eventos caríssimos, né? Caríssimos. É um evento que já na primeira linha de corte exclui boa parte da população, né? Por ter ser um evento, né, com um valor muito caro. O BrasilJS é o contrário. A gente chegou a criar lotes de ingressos a R$90, coisas assim. E depois não aumentava tanto, né, porque a gente queria muita gente no evento e a gente sempre apostou muito nessa iniciativa de ter um ingresso muito barato, né? Então, milhares de pessoas passaram pelo evento, né? A gente mudou aí a vida profissional e talvez além da profissional de muita gente. A gente mudou o mercado de evento no Brasil e, de certa forma, a gente mudou ou influenciou aí o mercado de tecnologia no país com a BrasilJS, né? E eu não sei, isso é um evento que eu considero inovador, né? Então, considero que a BrasilJS sim pode ser caracterizada como um evento genuíno de inovação, né? O evento sempre foi, honestamente, focado em comunidades, antes mesmo de virar moda falar de comunidade em evento, né? Porque hoje tudo é comunidade. No nosso evento sempre teve como objetivo fazer, né, a diferença na prática e não, sei lá, no slogan, que é bem comum, né? E então, voltando assim, né, depois de participar assim, desses eventos de inovação, eu fiquei com um sentimento de que o futuro é chato mesmo, assim, é chato e é entediante. E até, de certa forma, distópico, assim, me lembra muito... Bom, esse período que a gente passou no Brasil nos últimos anos já me lembrava muito o filme Idiocracy, do Mike Judge. É um filme muito legal, uma comédia, né, uma comédia bem ácida, assim. Mike Judge é o criador do Beavis and Butthead, outros filmes aí também, e séries. Mas esse filme, assim, esse período que a gente passou, né, nos últimos 4, 5 anos, me pareceu que a gente estava nesse filme. E eu também fiz essa associação, assim, ao consumir conteúdo dos eventos esses de inovação que eu participei, né? Não são todos, mas dos que eu participei e de que acabei consumindo de alguma maneira ou outra, né? E isso que eu tô falando, né, de que esse futuro é meio chato, assim, entediante, não é uma previsão, assim, é só... Até porque eu não sou futurista, né? É uma constatação mesmo sobre o presente e de como que ele vai moldar o futuro, né? E normalmente eu ouço de forma crítica, assim, né, meio desconfiada, que coaches aí, ou futuristas falam, né? Só que esse perfil aí se tornou a base intelectual, né, da grade de palestrantes de eventos, né? Então, ao participar, eu fiquei bem atento, né, em relação ao que estava sendo falado, né? E claro que eu não quero ser injusto com os eventos, porque esse coachismo, né, ele já está enraizado aí mesmo na sociedade, nas redes sociais, no mercado, e naturalmente acabou que também se popularizou nos eventos, né? Então, eu não sei, eu acabei voltando fiquei muito tempo fora das redes sociais, né? Já falei sobre isso várias vezes. E acabei voltando pro Twitter, mas não tenho usado muito o Twitter, tá, né? Praticamente não abro. E voltei pro Instagram agora há pouco tempo, para fazer coisas relacionadas à música, né? Não tem nada a ver com o trabalho no Capitalistas de Merda, nem na BrasilJS, nem na ON2. Uma coisa bem pessoal mesmo, né? Mas quando eu abro, assim, normalmente noto que tem muita coisa relacionada, muito coachismo esse, né? Todo mundo quer, de certa forma, ajudar. Todo mundo quer ser um livro de autoajuda para todo mundo, né? Então isso me frustra um pouco, assim, porque porque essas coisas de autoajuda, assim, não sei, né, não me agrada muito.
Nunca me agradou. Então eu vejo que isso está enraizado já nas redes sociais, na sociedade como um todo, e acabou que se espalhou aí, né? Tá dentro dos eventos também, né? E também vale salientar que existem muitas pessoas que são coaches e futuristas e tal, e que são pessoas sérias, né? Que fazem um trabalho interessante com base em evidências e que deixam claro aí que as limitações dessas previsões e desses ensinamentos empíricos e tal, e que trazem, né? Pô, isso funcionou comigo, talvez não funcione assim contigo. Enfim, e tem bastante gente de fato, séria, né? Mas enfim, voltando à minha participação, né? Minha expectativa era baixa, né? Ao participar então desses eventos e consumir esse tipo de conteúdo. Só que eu fiquei um pouco surpreso, assim, porque o sentimento que ficou foi o que eu comentei no início, né? Que o futuro é realmente chato e raso demais, pela minha perspectiva, do que eu espero do futuro, né? Nesse tipo de conteúdo que eu consumi, eu percebi que, nos eventos, né? Percebi que as palestras e esses debates eram muito rasos, né? E criava aquele sentimento de não querer estar ali, sabe? Sabe quando tu tá vendo uma palestra e tu tá pensando assim, podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? E isso é o que mais me gerou, assim, né? E meu cérebro simplesmente ia para outros lugares, assim, mais interessantes. E eu não tô no TikTok, mas tô no Instagram, como eu comentei, imagino que é semelhante, né? Mas eu acho que a experiência é meio parecida, assim, ao que eu tive nestes eventos, né? Só que no TikTok e no Instagram o conteúdo talvez seja até mais profundo em alguns casos. Ou ao menos ele é útil ou é engraçado, né? Porque tem muito conteúdo também que é engraçado no Instagram, no TikTok, né? E, enfim. Mas foi meio exaustivo assistir, assim, né? Palestrantes falando aí sobre o ChatGPT, por exemplo, né? E trazendo todos os clichês repetidos, sem nenhum embasamento, né? Sem nenhum aprofundamento, né? E até fiquei me perguntando assim, o quanto do que foi falado ali é baseado em algum tipo de estudo, né? Então, porque se fala muito nesses eventos de inovação sobre ChatGPT, inteligência artificial, mas não tem uma linha, pelo menos, de embasamento assim, de estudo, né? E todas as falas assim que eu vi sobre inteligência artificial, ChatGPT, me pareceram todas baseadas infelizmente, em algum vídeo de YouTube, assim, sabe? Tem muito vídeo bom no YouTube. Consumo bastante, inclusive, mas eu digo um vídeo de 10 minutos, assim, sabe? Produzido por alguém que não é profissional da área, que não tem embasamento também na tecnologia em si, que não entende o que é a tecnologia. E então me pareceu mais especulação de uma especulação, né? Porque tá cheio de vídeo no YouTube sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial e vídeo de especulação, né? E vídeo de desinformação, até, né? Sobre essas tecnologias, sobre o que vem pelo futuro, né? Que vem no futuro. E é isso, assim, né? E eu também assisti algumas palestras aí do mundo do investimento, né? Um mundo mais próximo aí daqui do Capitalistas de Merda, né? E foi difícil, assim, primeiro conter o sono, o tédio, e eu não tive nenhum insight, assim, que eu possa utilizar no meu dia a dia como empreendedor, né? Olhando para as minhas empresas. E grande parte do que eu ouvi lá era baseado em histórias de empreendedores ou empreendedoras, né? Aquela coisa, né? Pareciam pessoas bem afortunadas, assim, que contavam histórias ali vencedoras, associadas a uma vida difícil e tal. E só que eu fiquei com a impressão, assim, de que aquilo era meio encenado, assim, né? E em alguns casos, inclusive, eu busquei informações sobre a pessoa que estava palestrando e eu percebi que essa pessoa vinha de uma família rica, né? Ou que a pessoa morou fora do país por anos, né? E que começou a trabalhar, por exemplo, só depois de terminar a faculdade. Esses clichês, assim, que existem no mundo do empreendedorismo burguês e que, infelizmente, são bem comuns, né? Existem as exceções, obviamente, sempre. Mas é muito comum, né? Eu também percebi, assim, que a grande parte das inovações, assim, foram apresentadas com essas narrativas também rasas, né? E muitas vezes sem coerência alguma, né? Então, alguns argumentos e ensinamentos que já estão, inclusive, presentes no YouTube, né? Como você pode ficar rico utilizando a ferramenta de inteligência artificial X para criar imagens e vender essas imagens e ficar muito rico atendendo agências e tudo mais. Não sei se vocês já viram algum vídeo assim. Pois é, tá cheio. Ou você pode aumentar a receita da sua empresa substituindo o processo Y pela inteligência artificial Z, e aí tira esse setor e agora
o montante que tu gastava na tua empresa, tu coloca ali a inteligência artificial e resolveu, tua empresa vai ser muito mais lucrativa. Coisas assim, que está cheio no YouTube, né? E esse tipo de conteúdo, na grande maioria das vezes, ele pode ser considerado até mesmo desinformação, né? E enganação, né? Porque imagina alguém que está desempregado, por exemplo, e está procurando alguma alternativa e vê um vídeo desses e realmente aposta nisso, né? De que, pô, vou ficar rico aqui gerando imagem numa inteligência artificial para vender para agências. Acho bem complicado, assim, né? E o que me deixou ainda mais frustrado, né, é que as pessoas que estavam apresentando esse conteúdo, elas não estão falando coisas aleatórias, assim, que de alguma maneira não vai acontecer, né, ou que estão completamente desconectadas, né. Me assustou ver uma audiência, assim, aplaudindo de pé, né, em êxtase, muitas vezes, falas que não tem base alguma na realidade, assim, né. Então eu vi algumas palestras que eram bem futuristas, assim, trazendo de inovações que a gente vai ter daqui para frente, falando sobre o presente e tudo mais, que não tinha base nenhuma na realidade, né? E as pessoas aplaudindo de pé, né? A pessoa que estava palestrando sendo ovacionada pela fala, sendo que é uma fala que por isso que eu falei sobre o filme Idiocracy. E isso aqui não é um lugar de soberba, né? Ou de sei lá, de tentar me encaixar fora, que só porque eu sou da área de tecnologia ou porque não sei o que, mas eu realmente fiquei pasmo, assim, em ver o poder que essa cultura de coach, de autoajuda e atrelado ao futurismo e essas pessoas presentes nos eventos de inovação, o poder que essas pessoas têm de influência na sociedade, né? Isso é que me deixou mais frustrado, assim, né? Inclusive, pensando em metaverso, que eu acho que foi declarado como falido já, né, a ideia. Se existe um metaverso, é esse, assim. É esse outro universo onde as pessoas ficam consumindo essas coisas que não estão baseadas na realidade, né? Eu também percebi, assim, uma simetria, né, com esse momento atual que a gente vive da abundância, né, de informação infinita, praticamente, né, que por muitas vezes acaba tornando inviável o consumo de conteúdo, por ser infinito, né? Esses eventos de inovação estão traçando uma estratégia de abundância de conteúdo, onde as opções são quase infinitas, só que na maioria das vezes sem o aprofundamento que, na minha visão, é necessário. Porque, por exemplo, como é que a gente vai falar sobre o ChatGPT em 10 minutos, né? Em alguns eventos que eu participei e assisti, as palestras eram de 10, 15 minutos, né, com espaço para pergunta ou para debate. Então, não tem como. Qualquer coisa, como é que tu vai falar em alguma coisa em 10 minutos? Né? E em muitos casos, de fato, a pessoa que está palestrando não tem nem a condição de fazer. Né? Pode ter o conhecimento, mas em 10 minutos não tem como. Né? Então, também tem isso, né? Complicado. Então eu concluo, assim, né, que tudo que eu vi está muito mais próximo, de fato, de um culto futurista, né, infelizmente. Ou até de um esquema de pirâmide, né, do que inovação, de fato, assim, né. Tô exagerando aqui, extrapolando, né, mas é que é muito semelhante, assim, né, se a gente olha para um culto, né, olha para um esquema de pirâmide, me parece muito isso, assim, né. E eu acho que talvez a gente esteja mesmo na era do conteúdo e do conhecimento raso, né? Na era aí do culto ao absurdo, na era da desinformação, que de fato estamos, né? E isso chegou nos eventos de inovação, né? Chegou aí nos eventos de inovação e veio para ficar, pelo que eu estou conseguindo observar, né? E bom, eu vou seguir aí acompanhando e participando desses eventos de inovação por aí. Acho que vou continuar participando. Não, vou sim. Gosto de acompanhar, é necessário, né? Eu preciso acompanhar. Até enfim, faz parte do meu trabalho, assim. E também não dá para generalizar, né? Não podemos generalizar que esses eventos que eu fui foram só alguns, né, que participei, que eu consumi. Então, eu imagino que existam muitos eventos aí de inovação que devem estar indo numa corrente contrária, né? Assim como a Brasil TS Conf fez com eventos de tecnologia no país.
A gente fez exatamente isso, né? Isso que eu digo é de ir numa vertente contrária do que estava sendo feito aí em eventos de tecnologia no país e no mundo até. Claro que sempre olhando para tudo que está acontecendo e para conseguir ter esses insights, né? Mas então é isso. Eu acho que esse texto está lá no capitalistasdemerda.com, para quem quiser ler com mais atenção ou não. Também resolvi fazer esse vídeo aqui porque fazia tempo que eu não fazia vídeo. Também tava um pouco frustrado assim, de não produzir algum tipo de conteúdo que eu gosto, né, de produzir e de falar sobre, né, então acho que por isso que escrevi e acabei produzindo esse vídeo. Espero poder continuar fazendo vídeo e também, enfim, produzindo mais conteúdo em texto, talvez, não sei. Não é nada, não tem nenhum planejamento, né? Não é agora voltamos um vídeo por semana, um texto por semana, não sei. Muito difícil, né? Mas acabei ficando com vontade de colocar esse texto aí, esse vídeo na rua. E é isso. Então, nos vemos aí em breve ou não. Até mais.